Um bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, que a semana tenha sido leve. E vamos dar início hoje à reunião de nossos estudos. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso estudo hoje, conforme já está sendo há algum tempo, né? De 2 em 2 semanas, Vinha de Luz, e de 2 em 2 semanas, o Livro dos Espíritos. A última reunião nossa foi o Livro dos Espíritos, e a de hoje é Vinha de Luz, que é um estudo na onde o Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vem nos encaminhar, nortear, né? Como devem ser nossos comportamentos diários. E a lição de hoje é a de número 8, marcas. Marcas. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Marcas. Propriamente falando, pelo próprio título, já temos uma extensa reunião de estudos aqui. Inclusive, fiquem à vontade, meus amigos, né, meus colegas aqui, de acompanhamento síncrono da reunião, para abrir o microfone, para falarem, para opinarem, para, né, enfim, estamos juntos aí no processo. E aí, marcas, né? Inclusive, eu acho que é importante a gente levantar aí que nós temos 5 classes de mundos, né? 5 tipos de mundos ou planetas que iremos habitar ou que já habitamos, que são os mundos primitivos, os de provas e expiações, que no qual estamos aqui agora, nesse momento, localizados, o de regeneração,
os felizes e os celestes. Por mais que nós, em outras reuniões, elencamos isso sempre, mas é importante para o nosso aprendizado e para o nosso armazenamento da memória, né, estarmos sempre bem ligados a esses tipos, né, de mundos. Inclusive, estudaremos isso, de um certo modo, no livro dos Espíritos, né? Então, nós temos que entender. Então, nós estamos no segundo, vamos dizer, nível de mundo, né, de provas e expiações. Independente de qualquer momento, nós temos marcas no nosso espírito, pode-se assim dizer, né? Ou até mesmo no corpo perispiritual. Essas marcas, ela pode ser as marcas das dores, das aflições, das frustrações, dos comportamentos errôneos que tomamos durante todo esse tempo, tá? Então essas marcas, elas ficam na gente. Mas ao mesmo tempo, também temos marcas salutares. Marcas da bondade, da caridade, do amor que doamos, do amor que desejamos ao nosso próximo, o trabalho, a labuta diária do Cristo vivo. Se estamos no planeta de provas e expiações hoje, pode-se dizer que as nossas marcas são um pouco maior em termos negativos do que a das boas. Isso é mais ou menos atrelado à nossa realidade espiritual. Porque por vezes nós estamos o que aqui? Nós estamos resgatando, nós estamos aprendendo, nós estamos no mundo hospital também, porque nós estamos em tratamento, a nossa encarnação é um tratamento. A nossa realidade, do momento que encarnamos, ela traz consigo todo o seu histórico de vida, o seu histórico de vidas, encarnações pretéritas, que vem carregando a bagagem. Carregamos as virtudes também. Virtudes essas conquistadas pelas renúncias, pelos comportamentos que necessitamos ter. E claro, principalmente pós-vinda do Cristo, isso nos possibilitou, se não uma melhora muito significativa, mas uma melhora. Uma melhora. Não há como não falar isso. Todos, de uma certa maneira, mesmo aqueles espíritos ainda embrutecidos, de um certo modo já vem melhorando. Mesmo que porcentagem menor. Mas ele vem melhorando. E a passagem do Cristo sobre a Terra, há 2000 anos atrás, ele é o marco mais importante de toda a história do planeta Terra. De toda a história do planeta Terra. Ele é o divisor de águas. Inclusive, ele é tratado como divisor de tempo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mesmo que outros dogmas religiosos com outras doutrinas que seguem outros, vamos dizer assim, mestres, mas o planeta por si só, ele é rodeado pelo calendário cristão. Então, para vocês verem bem como que a importância da vinda do Cristo e da trazida dele das verdades e dos testemunhos é importantíssimo para a gente. Só que chega o momento, e até mesmo passa o momento, que nós precisamos realmente abraçar Cristo e seguir com ele. E aí, para isso, a renúncia de nós mesmos é essencial. Quando Cristo fala para aqueles, doa tudo que tem e me siga, ou vende a metade do que tem e me siga, ou vende tudo que tem e me siga, carrega a sua cruz. Esse convite que Cristo faz para estes, faz para nós. E olha, a gente poderia entender que Cristo está, abandone tudo o que você tem, mas não é uma matéria somente, não. Abandone todo esse orgulho, abandone toda essa vaidade, abandone todo esse egoísmo, pega a sua cruz e me siga. Renuncia. Porque a gente tem um contexto literal de que, ele está pedindo para eu dar tudo. Ele está pedindo para eu entregar tudo. Olha,
Vamos para o moral. O moral é que a gente despoje-se do que para nós hoje talvez seja essencial, mas para o espírito não. Então, abandone seu orgulho e me siga. Então, nós temos que entender o convite de Jesus algo muito mais sutil. Nós temos que viver em Jesus Cristo, nosso mestre maior. Fora dele, porque ele fala que fora da caridade não há salvação. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, fora do caminho do Cristo, nós vamos protelar cada vez mais a nossa evolução moral. Sendo assim, Paulo de Tarso traz a seguinte passagem. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Quando Paulo fala isso, não são as chagas, né? Não são os machucados do Cristo enquanto cruz. As marcas do Cristo é algo muito mais sutil também. As marcas do Cristo é ter o Cristo vivo dentro de nosso coração, seguindo os seus preceitos, seguindo o que ele veio nos ensinar. Então, quando Paulo, claro, levando para o literal, vai falar, pô, Paulo está com as marcas da crucificação do Cristo. Não, é muito além disso. É muito além. Claro que após 2000 anos nós possamos ainda entender isso. Mas a doutrina espírita nos orienta de maneira muito eficiente. Muito eficiente. E nós, dentro de um raciocínio lógico, crítico, se ainda estamos meio que parados, temos que caminhar. Nós temos que entender as lições de maneira eficiente. Nós temos que entender todas as lições que são nos passadas de maneira racional. É isso que nós chamamos da fé raciocinada. Nós já passamos, nós aqui, que estamos aqui agora, aqui, ó, no momento síncrono, nós aqui já passamos daquela questão da fé cega. Nós passamos daquela questão da fé cega. Que eu acredito por acreditar. Que eu acredito porque foi me passado que tem que acreditar. Que eu acredito que, eu não sei o que é, mas eu tenho fé. Não, nós sabemos sim, minimamente o que é. Isso é a fé raciocinada. É isso que nos move. Comentei ainda hoje com uma pessoa. Nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por tempestades. Nós passamos por aquele mar furioso nas nossas vidas. Mas uma coisa que não pode nos faltar é a fé. Porque na hora que nós perdemos a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos amigos espirituais maiores, a fé na possibilidade da encarnação que nós estamos tendo para fazer os resgates devidos. Na hora que nós perdemos a fé disso, falimos novamente na encarnação. E hoje nós estamos num ponto de estudo em que, minimamente, nós temos a condição plena de termos a noção de que o que nós passamos é resgate. O que nós passamos é quitação de débitos pretéritos, de débitos do passado. O que nós passamos são situações que vão nos fazer evoluir. Alguns mais dolorosos, outros menos, mas vai fazer evoluir. É o despojamento das marcas ruins que ainda carregamos no nosso histórico de espírito.
mas hoje foi melhor que ontem. E amanhã será melhor que hoje. Acreditemos nisso. Tenhamos fé. Quando Paulo, ele, direciona e fala, carrego as marcas do Cristo no meu corpo, então, por favor, não me moleste, ele fala que ele está com Cristo. Ele está com Cristo. E com todas as suas marcas, principalmente virtuosas e positivas. Então, por favor, não me atente. E aí Emmanuel vem. Emmanuel vem elucidando, né? Essa passagem de Paulo dentro dessa lição marcas. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Todas as realizações humanas. Preste bem. Ele não falou somente coisas más, coisas ruins. Ele falou de todas as realizações. Então, como que nós queremos carregar essas marcas em nós? Que seja pelo esforço cristão do nosso coração. Se eu vou falar mal do coleguinha, já segura a língua. Opa, vamos. Mas você está pensando, Rangel, olha, mas pelo menos você já não difundiu o que você ia falar. Se eu for apontar um dedo em julgamento, segura a onda. Mas você está pensando, Rangel, é treinamento, é atividade diária. Primeiro não ajo, depois corrijo o pensamento. Esforço diário. Esforço diário. Tem uma situação de vida minha aqui na Terra, nesse momento, em que, numa atividade profissional, eu estava chegando nessa atividade profissional com um certo tipo de comportamento. Eu vi que o comportamento no qual eu estava chegando nessa atividade profissional não estava dando certo. Vou mudar. Vou ficar mais ameno. Vou ficar mais calmo. Vou exercitar ser mais paciente. Tá dando certo. Tá dando certo. Então não há um esforço. A vida, ela é um aprendizado. Porque nós somos um planeta escola também. Então eu tenho que procurar derrubar o meu orgulho o máximo possível e tentar subir a minha humildade e entender que comportamentos nossos, por vezes, está errado. Eu tenho que mudar. E está me fazendo muito bem. Agora está. Se eu volto a um mês atrás, não estava. E é isso. São atividades que nós temos que exercitar. Mas no serviço, Rangel, no serviço, na profissão. Porque nós somos espíritos em evolução às 24 horas terrestres por dia, né? Ou seja, a todo momento. Nós podemos ser o Cristo vivo a todo momento, a todo comportamento. E não sermos chamados de bitolados. Apenas comportamentos cristãos no nosso coração, a todo momento. É difícil? Opa, é difícil, porque isso bate de frente com a nossa realidade orgulhosa. Mas nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando. Seguindo o caminho do estudo de Emmanuel, casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Isso é interessante, porque o Emmanuel, ele elenca aqui, tipo assim, o que você gosta? Você gosta de ler livro? Você gosta de sair na noite para altas aventuras? O que você gosta? Você gosta, de repente, de um artigo? Você é uma pessoa mais de casa? Ou você é mais movimentado? Medicamento. Você toma muito medicamento?
Porque o medicamento que você toma, ele me passa o que você está sentindo. Então, olha só, olha a pegada do Emmanuel, né? Há 70 anos atrás, praticamente, nos trazendo isso. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo na Terra exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Então, pô, nossa, aquela pessoa lê tanto, mas lê o quê? O que ela lê? Porque isso me mostra, dentro das marcas, o que ela pensa e o que ela é ou o que ela gosta. Então, veja bem, né? A gente tem as marcas em todas as condições, inclusive terrenas, que nos traz a realidade. Eu, Rangel, gosto de fazer muitas leituras pedagógicas, eu gosto de fazer leitura de tecnologia, eu preciso, porque até é o ramo que eu estou aqui vivenciando aqui no planeta Terra. Então, peraí, você estava ligado a isso? Gosto. Mas olha só que legal, o Rangel, olha só, vou fazer uma confissão aqui, o Rangel gosta de ler de teorias da conspiração, né? Olha só, gosto de pegar para ficar lendo isso. Sabe o que o Rangel gosta mais? Gosta de entrar no YouTube para ver vídeo de tornado. Olha só o que o Rangel gosta. Olha só as características do Rangel. Olha que interessante, né? Para quê? Não sei. Eu gosto. Eu gosto. Que coisa, né? A gente começa a ter as nossas marcas individuais para ver determinados tipos de assuntos, conteúdos e tudo mais. São minhas marcas. Inclusive, eu falo para a Mirella, quando eu desencarnar, que eu vier de repente dar uma comunicação, eu vou falar algumas palavras que ela vai lembrar de mim. São as marcas que a gente deixa aqui. As marcas, as impressões que a gente deixa. Então, veja só como é que é, né? Como que funciona todos esses mecanismos. Nós somos cheios de marcas. Se medida semelhante é aproveitada na lei dos usos dos objetos transitórios, o que são os objetos transitórios? São esses materiais, né? Essas marcas materiais que nós temos aqui, né? Que são transitórios, porque a gente vai passar por isso aqui vai ficar, e nós vamos em frente. Não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. As nossas marcas de tempos em tempos aí já estão aqui na gente. A gente vem carregando isso. Inclusive o nosso corpo, inclusive as moléstias, inclusive as enfermidades, inclusive as doenças, inclusive alguns dons que até mesmo o nosso corpo nos permite, né? Isso são tudo marcas que nós estamos carregando. São marcas. Marcas das provas e expiações, principalmente. Jesus possui igualmente os sinais dele. Toda vez que nós aqui lembramos de Jesus, nós lembramos ele somente na cruz? Não. Eu, particularmente, eu deixo essa imagem da cruz como uma lição essencial, mas nós buscamos principalmente as lições do mesmo. Os ensinamentos, os testemunhos, os chamados milagres. Doutrina espírita é o cristianismo vivo. É todas as ações vivas cristãs. Nós temos o sinal e a marca da crucificação de Jesus como um ponto de atenção. Nós não ficamos com Jesus preso na cruz. E é isso que devemos ter como dogma cristão. É isso que nós devemos ter. As lições dele. Claro que a crucificação foi uma lição, mas foi o termo final da encarnação dele. Ele passou 3 anos ensinando o caminho, a verdade e a vida. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações ao Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas a da cruz. Pronto! As marcas do Cristo não são somente da cruz. Um Cristo machucado, um Cristo judiado, um Cristo torturado.
é atenção para nós. E aí Emmanuel complementa, mas também as de sua atividade na experiência comum. Ah, essas marcas são tão mais importantes, mas tão mais importante que nós não temos como mensurar o tamanho disso. É Cristo, é o Mestre, é o nosso irmão que se dispôs a ajudar nós. Olha, por vezes vejo irmãos mais novos pedindo para o irmão mais velho, me ajuda na lição de casa. Olha, nesse evento tão pequeno já é difícil. Olha o nosso irmão, o nosso mestre, o que ele teve que fazer para nós. Ele se pôs à prova. Olha que interessante. Jesus Cristo, que é o nosso mestre, é o governador da terra, ele se pôs à prova para dar o testemunho missionário dele. Foi perseguido desde a barriga da mãe. Viveu na pobreza. Foi carpinteiro. Continuou sendo perseguido. Foi crucificado. O espírito de mundos celestes foi crucificado por espíritos de provas e expiações. Ele se pôs à prova para dar o testemunho dele. Rangel, não gosto de ficar olhando a figura de Jesus crucificado. Para mim, hoje em dia, eu vejo isso até como uma vergonha para a humanidade. A gente deveria olhar com vergonha, porque se o nosso espírito não estava encarnado naquela época, mas a gente também não estava num nível de evolução bom, não. E é o que a humanidade foi capaz de fazer, com quem só veio trazer bons ensinamentos, amor, caridade, né? E isso é um demérito para a gente, né? Eu não gosto de lembrar, não, eu gosto igual está aqui na lição mesmo, que a gente tem que focar nas boas passagens dele, dos ensinamentos, né? Olha, Marley, perfeito. E é isso. Mas olha, uma coisa me engatilhou hoje, dentro dessa fala que você traz, na reunião anterior que eu estava, uma amiga nossa falou uma coisa muito interessante. Ela foi numa agência de viagens, e nessa agência de viagens tem uma foto gigante do Coliseu em Roma. O que é o Coliseu, gente? É um ponto turístico, Rangel. Não, eu não estou falando disso. O que é o Coliseu? O Coliseu é um dos maiores marcos da barbaridade humana. A gente fala de gladiadores, a gente fala de humanos sendo jogados a leões, na onde se tinham espectadores. É um ponto turístico a ser visitado. Aí isso me engatilhou várias coisas. Rangel, espectadores que vibravam quando viam os leões atacando e matando, trucidando, comendo, né? As vítimas. Isso é quase um gol que saísse, né? É. E olha, falando de gol, a gente tem um jogador que está sendo muito perseguido por causa de racismo. E nós estamos, parece que, na mesma condição. Na mesma condição, na onde a reverberação do ódio e da raiva, ela continua no mesmo patamar, vindo da arquibancada. Vindo da arquibancada. Mas outros pontos me chamou a atenção. Quando você vai, por exemplo, fazer uma excursão para cidades santas, lá Israel, né, e tudo mais, você vai fazer a visitação pelos caminhos, por exemplo, que Jesus passou antes da crucificação carregando a cruz. Nós temos que pensar com qual intuito que a gente está fazendo isso. Porque aquilo ali foi um momento doloroso.
Um momento doloroso para toda a humanidade. Ou quando você vai, por exemplo, na Alemanha, né? Ou cidades atreladas a isso, mas principalmente de Rauschen, onde tem o museu do nazismo ou do Holocausto. Olha, é importante para a humanidade lembrar o que aconteceu. Mas com qual intenção que eu estou indo lá? Né? Porque é um lugar pesado. É um lugar pesado. Então, nós temos que entender, nessas marcas nossas que nós carregamos, qual que é o verdadeiro sentido que nós queremos colocar para isso. Porque senão, a gente se coloca, sabe como que é? Marlene, Fabiane, Tivanete, Marlene, a Viviane que estava aqui há pouco, e todos os amigos do YouTube, quando eu puder colocar de novo o vídeo no YouTube, nós estamos, ou muitas das vezes de maneira feliz, nos comprazendo com situações muito doloridas, porque é um passeio, ou nós estamos realmente sensibilizados de coração com tudo aquilo que as pessoas passaram, ou nós estamos voltando na cena do crime. Nós estamos tudo isso, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses comportamentos nossos. Muito cuidado. Isso me engatilhou muita coisa. Isso que é bom dentro do estudo, onde todos são importantes dentro do processo do estudo, a gente conseguir ter esses gatilhos e opa, peraí, tem alguns comportamentos que realmente a gente tem que entender. Como que foi o passeio? Nossa, foi ótimo. Foi ótimo em que sentido? Aprendemos? Sentimos o que o pessoal sentiu? Olha, tenhamos cuidado. Gel, Oi. eu não lembro em qual filme que foi que eu vi. Eu lembro mais ou menos da situação. Parece que tinha uma pessoa que era de outro planeta, veio aqui para a Terra, e aí não lembro como é que foi o negócio lá, ela teve uma amizade com uma pessoa aqui da Terra, e aí elas entraram numa igreja, e esse extraterrestre viu a imagem de Cristo crucificado. Aí ele ficou curioso, falou, mas o que é isso? Eles colocaram a imagem de uma pessoa crucificada, tudo. Aí a pessoa daqui da Terra foi explicar para ele que era Jesus e tal, explicou a história. Ele falou, então quer dizer que as pessoas que vocês adoram, que vocês gostam, vocês torturam elas? Então, é umas coisas assim que a gente parando para analisar, é uma coisa que desde pequena a gente já é acostumado a ver esse tipo de imagem, para a gente é normal. Mas uma pessoa que é de fora, que vê isso da primeira vez, ela fica até chocada com isso. Claro. Né? É isso mesmo, Fabiano. E aí você falou uma coisa normal, você falou a palavra normal aí, é porque é isso, é cultural e estrutural, né? A gente vem desde cedo com isso, e a gente vem de vidas em vidas carregando isso. A necessidade de se ver ainda, e vamos falar de Cristo de novo, a necessidade de ver o Cristo na cruz, e aí, claro, em conversa que nós temos, eu lembro muito da minha mãe conversando com uma amiga dela, nesse sentido. Eu lembro da minha mãe, enquanto criança ainda, minha mãe conversando com a amiga dela, colega de trabalho, né? Por que vocês ainda se abstêm ao Jesus na cruz? E eu lembro direitinho essa amiga dela falar assim para ela, não, porque nós ainda precisamos sentir a dor que o Cristo sentiu na cruz. Mas você sente a dor que o Cristo sentiu na cruz? Porque, olha, Cristo esteve por nós, hein? Cristo esteve por nós. Nós não lembramos dessa dor, não. Não. Até porque nós não passamos por ela. Nós não passamos. A gente nem imagina. Aliás, eu acho que isso é uma tradição do catolicismo. Não sei se acho que os evangélicos não têm, né? Não tem essa contemplação de Jesus na cruz, não, né? Não sei. Então, até existe essa simbolização dentro do protestantismo, mas, na verdade, eles trabalham com outras vertentes dentro da própria religião, que não seja somente
o Cristo na cruz, né? Mas, lembrando que o protestantismo veio de dentro do catolicismo, né? Sim. Então, de um certo modo, eles carregam, né, alguns dogmas. Mas uma coisa interessante que existe no protestantismo seria... Como que eu vou utilizar um termo sutil? Seria tirar a Maria da história. Que nós sabemos bem que Maria tem um papel fundamental espiritual aí rolando, né? E há algum tempo já. É um espírito de luz também. Então, isso seria um ponto, vamos dizer, falho, né? De algumas vertentes, tirarmos alguns espíritos importantíssimos dentro da vida do Cristo, né? Nessa movimentação. É até interessante para nós espíritas, né? Aqui de Franca, principalmente. Ah, vocês têm um centro espírita aí de Judas Iscariotes. Aí vira uma bagunça, né? Na cabeça deles. Né? Ah, mas que é isso? Tipo, como assim, né? É um traidor. Como assim? Como? Olha, gente, serve de lição isso. É a renúncia, é o perdão ao irmão que foi equivocado. Que, assim, lembrando que ele foi assistido por Jesus logo, né? Que ele... Precisava. Sim. Tem a passagem de Cristo, em que quando ele retorna 3 dias após do seu desencarne, para dar um eixo para os discípulos, ele fala que ele não poderia ter vindo antes, porque ele estava auxiliando Judas Iscariotes. Pois é. Porque Judas Iscariotes atentou-se contra a própria vida, depois de ver o que aconteceu. Quer dizer, o arrependimento que ele teve foi... Nossa, né? Muito. Terrível. Muito. Rangel, e outra coisa que você falou do protestantismo que nasceu do catolicismo, mas o espiritismo, de certa forma, também, né? Todos viemos. Só que é aquela história, a gente vai, o tempo vai passando, a gente tem que ir se aperfeiçoando. O espiritismo também não está em burilamento, né? Está em burilamento. Todos nós estamos em burilamento. Gente, estamos em provas e expiações. São todas as religiões, as doutrinas e nós. Está tudo em burilamento, está tudo em trabalho evolutivo. Mas o protestantismo ele chamou uma atenção, né? Porque o protestantismo ele veio do termo de protesto. Né? Opa, não. Um protesto que ao longo do tempo conseguiu deturpar muita coisa e acabou ficando na mesmice. Isso, protesto, não concordamos com isso, mas né, seguimos o caminho. É importante a gente citar também os cavaleiros templários, né? E todos mais que fizeram parte da Igreja Católica, né? Que de um certo modo seguiram outros tipos de crenças, né? E tudo mais. Mas todos nós, de uma certa maneira, sem a Igreja Católica é importantíssima para nós. A Igreja Católica é importantíssima, ela nos dá o norte e nos possibilitou subir degraus a mais para termos o exercitar, né, da nossa fé, né, e é essencial, não há como. Tanto que há vertentes da Igreja Católica, que ela não se fundamenta apenas na apostólica romana, que já tem outras maneiras de tratar ali dentro alguns acontecimentos, algumas ações e tudo mais. É evolução. É evolução. O Papa que está nesse momento, ele já traz muitas ideias que para dentro da igreja vão se chamar de revolucionárias, mas para nós, né, da doutrina espírita, que também o admiramos enquanto pessoa que está querendo fazer com que os irmãos também tenham o amor dentro do coração, que eles melhorem, né? E é importantíssimo o papel dele também dentro da Igreja Católica hoje. E é evolução. A evolução ela é necessária em todos os pontos. Por quê? Por causa das marcas que vão sendo deixadas. As marcas que vão sendo deixadas. Se nós voltarmos até um tempo atrás ali, dentro da Igreja Católica, teve a Inquisição.
que foi uma coisa horrenda. Já pediram perdão e já estão bem melhores, né? Bem melhores. Continuando aqui. Em cada situação, um homem pode revelar uma demonstração do divino mestre. Quem que é o mestre? Jesus Cristo. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Jesus deixou cada marca em todas as situações possíveis que ele passou pela experiência encarnada para nos transmitir também. Sejamos Cristo vivo. Nossa, vixe, você é fora do contexto, você ser Cristo. Não, nos esforcemos dentro dos testemunhos e ensinamentos dele. Vou falar mal de alguém? Não falo. Se não for para ajudar, se não for para auxiliar, não fale. Sejamos caridosos, sejamos bondosos. Se isso ainda está difícil, exercitemos a renúncia dentro da gente. Se eu não consigo fazer a bondade, que eu não faça a maldade. Essencial, a gente tem que começar de um ponto. Que eu não faça a maldade. Olha, nos atentemos. Estamos vendo uma criança chegando e chutando uma árvore que está quieta. Eu presenciei essa semana. Eduque-a. Respeitemos a natureza. Mas eduque agora, enquanto criança. Porque senão, se não tiver alguns chamativos de atenção, vai crescer diferente. Jesus é assim conosco. Jesus é assim, é presente. Será assim sempre. Porque Jesus não morreu. O corpo, que é o objeto que ele utilizou aqui, sim, esse já há algum tempo virou pó universal. O espírito segue vivíssimo com a gente aqui. E com os seus enviados. Com os espíritos de luzes nos ajudando, nos colaborando a todo momento. Para que nós deixemos as nossas marcas mais bonitas, mais belas, mais saudáveis. Todos os dias, portanto, o discípulo. Quem que é o discípulo? É eu, é a Marlene, é o Fabiano, Tivanete, a Marlene, Viviane, cada um de Mirella, Vitória, Rafaela, cada um de nós. Quem que é o discípulo? Somos nós. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. O último parágrafo traz: quando termine cada dia, passa em revista. Então, ó, na hora que nós formos dormir, mas fica sentado, porque se nós deitar, dorme. Na hora que nós formos dormir, olha só, quando termine cada dia, isso aqui é orientação de Emmanuel, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Chegamos ao final do dia. Como que me comportei? Pensemos, raciocinemos, e que se foi algo que não foi legal, vou me esforçar o máximo para que amanhã eu não cometa o mesmo deslize.
Essa orientação de Emmanuel, seguido das lições do Cristo, ela é essencial para os nossos comportamentos espirituais, morais, humanos, para que possamos, a cada dia mais, de degrau em degrau, pudermos ser uma pessoa melhor. Puder ter nessas marcas a reverberação do exemplo a ser dado. Possamos, quando uma pessoa olhar para nós, se sentir bem, se sentir melhor, se sentir afagada. É isso. Não sentíamos bem quando estávamos aqui, enquanto encarnada aqui, do lado de Eurípides Marini? Olha, sentíamos bem sem ao menos cobrar-lhe nada, esperar nada, somente por estar. Que possamos ser assim para com os nossos irmãos. Que possamos dar a nossa parcela e a nossa contribuição dentro do cristianismo. É luta, porque isso vai contra, talvez, a vícios que carregamos há muito tempo. Esses vícios que marcam o nosso corpo nas moléstias. Então, se eu estou doente, Rangel, se eu estou enfermo, é porque, de um certo modo, eu fui muito errado? Não, o muito errado é muito pesado. Mas é apenas a possibilidade que Deus, nosso Pai, nos oferece de corrigirmos algo que há muito tempo fizemos, talvez por equívoco, por maldade, talvez, por ser leigo em alguns aspectos, por achar o que é certo, o que era errado. Vocês acham que todos os soldados, entre aspas, nazistas, eles eram nazistas? Não, eles estavam a serviço do exército. Poderiam fazer menos? Inclusive, existe uma foto emblemática na onde Adolf Hitler, nos seus pronunciamentos dentro de todos os seus soldados, e que todos faziam aquele sinal em referência a Hitler, e um deles não fazia. Estava no exército, mas não comprazia com o que estava acontecendo. Então, a gente tem que entender que a gente, muitas vezes, fomos colocados em situações que, culturalmente e estruturalmente, conforme até o Fabiano havia nos passado aqui, mas dentro de algo que a gente tem que fazer, isso não significa que somos plenamente maldosos ou plenamente imperfeitos. Estamos sendo colocados a provas. Se hoje nós fôssemos chamados para uma guerra, é obrigatório. É obrigatório para os homens, se for convocado para a guerra, ir para a guerra. Como que eu me comportaria lá? Nós temos que pensar até dessa maneira. Então nós temos que entender que cada marca deixada por nós aqui, não seja só que plenamente, somos espíritos muito endurecidos, maus e tal, não. São também por equívocos de algum momento ou situação que fomos colocados à prova e não passamos. E viemos com essas marcas. Tem problema de visão, tem problema de fígado, outros cardíacos, outros passam pela situação, né, pela prova dos cânceres, mas cada um com as suas realidades, mas com a possibilidade, porque Deus é bom e justo, né? Com a possibilidade de estarmos melhorando, de estarmos renunciando a tudo que seja ruim, para estarmos cada vez melhorando. A pergunta é: que marcas teremos? Que marcas consigo construir? Nós temos que pensar muito bem nisso. Gente, querem falar mais algo? Fiquem à vontade. Então, vamos partir
para o encerramento. E Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Então, vamos mais uma vez agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos nesse estudo, nessa reflexão, que tão importante é para todos nós, que nós precisamos ser recordados, lembrados diariamente de todas essas lições, porque senão a gente desvia facinho da nossa estrada, né? Temos que percorrer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Lembrando que a próxima lição de Vinha de Luz é daqui 2 semanas. É a lição de número 9. A luz segue sempre. E no próximo domingo, a nossa lição será do Livro dos Espíritos. E a lição é conhecimento do princípio das coisas. Gente, ofereço a melhor semana, o melhor domingo, que seja abençoado, que estejamos com Deus, que estejamos com Cristo, que nos atentemos às intuições dos espíritos mais altos para que possamos fazer as ações mais certas e mais corretas. Fiquem bem, Deus abençoe. E vamos que vamos. Obrigado mais uma vez, tia Marlene. Obrigado, tia Ivanete. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marley. Obrigado, Mirella. Obrigado, Vitória. Obrigado, Rafaela. Obrigado a minha irmã Viviane, que esteve conosco aqui também. E que tão logo esse vídeo também estará no YouTube. Um abraço e muitas bênçãos a todos aí. Que assim seja. Um ótimo domingo, uma semana de muitas bênçãos para todos nós. Que assim seja. Bom domingo para todos, bom final de semana bem produtiva para todos, e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Se Deus quiser, Fabiano. Fica com Deus também. Tchau. Tchau, gente.